Apesar dos altos índices de desemprego e da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, o número de beneficiários de planos de saúde tem crescido nos últimos meses. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Ana Carolina Navarrete. Ana, muito obrigada por nos atender. Para nós, IDEC, é um prazer. Ana, mesmo com esses níveis de desemprego alto, a contratação do plano de saúde ela não diminuiu, né, na maior parte dos meses de pandemia. A que se deve esse fenômeno? Porque geralmente a gente associa plano de saúde com emprego CLT. O que está acontecendo aí? Seria um medo da Covid? Sem dúvida. Na verdade, o que explica esse fenômeno é o fato de a gente estar no meio de uma crise sanitária sem precedentes. As pessoas, elas querem se valer da maior possibilidade de segurança de atendimento possível, né? E frente a um contexto de adversidade econômica, a ideia é sacrificar primeiro tudo antes da saúde. A gente sabe que os itens de saúde são sempre os últimos a serem descartados da cesta do consumidor, né? Então, o que explica isso, no final das contas, é o desespero do consumidor em garantir um atendimento de saúde. E, nesse caso, ele vai sacrificar todo tipo de renda e qualquer outra despesa antes de cortar a saúde. A gente tem visto crescer bastante essas startups de saúde. Vocês têm notado um aumento de pessoas procurando também esse tipo de serviço? Olha, no âmbito das reclamações dos associados do IDEC, nós não notamos grandes diferenças. A gente percebeu uma grande publicidade em torno desses produtos, como se eles fossem novos, quando na verdade eles só são planos de saúde, né? Mas acho que isso vem muito numa onda de aproveitar a crise sanitária para você lançar um produto, né? É uma estratégia mais publicitária do que propriamente uma inovação no mercado. A gente vê aí nos grupos, do Facebook, várias pessoas comentando sobre esses planos. Na hora que o consumidor, por exemplo, resolve olhar para esses planos de saúde mais em conta, mais populares, o que ele tem que observar? Primeiro que, às vezes, a publicidade diz que o plano é mais em conta, mas a tabela não. Então, a primeira coisa que o consumidor deve olhar, se está procurando um plano de saúde, seja em conta ou não, são as necessidades dele, né? Então, se ele é uma mulher em idade fértil que pretende ter filhos, considere um plano com cobertura obstétrica, né? Se é uma pessoa mais idosa, considera um plano que tenha uma cobertura o mais abrangente possível em território nacional, se a pessoa viaja muito. Então, é importante olhar para as necessidades da pessoa e escolher o plano. O IDEC recomenda que, independentemente da necessidade, o consumidor tente contratar o plano de saúde mais completo, mais abrangente, né? Aquele que tenha uma cobertura para consulta e exame, para internação e também obstétrica, né? Que são as 3 modalidades que a gente tem disponíveis hoje no mercado. Por quê? Porque a pessoa não tem condição de prever aquilo que ela vai precisar ao longo da vida, né? E geralmente os contratos de plano de saúde são celebrados para durar no tempo, né? As pessoas resistem muito a abrir mão dele. Então, o ideal é que a pessoa tente contratar o plano mais abrangente em termos de cobertura. Uma outra questão que a pessoa precisa ficar atenta é com política de preço e reajuste, né? A gente olha para a mensalidade, mas acaba não pensando como que essa mensalidade vai ser reajustada ao longo do tempo. Olhar para a regra do reajuste, vai ser o quê? Vai ser o IPCA, vai ser o aumento das despesas médicas por membro da carteira, olhar para essa política. Uma outra coisa importante que o consumidor precisa prestar atenção também é para reajuste por faixa etária, né? Então, para a minha idade, eu vou pagar quanto? Mas se eu ficar mais velho, quanto é que eu vou passar a pagar? A gente percebe que alguns contratos prevêem, às vezes, mais que o dobro da mensalidade quando a pessoa faz 59 anos ou mais. É importante estar atento para essas coisas também. E carências, né? Quais são as imposições de carência ou cobertura parcial temporária, que é uma carência especial para quem já tem alguma condição de doença. Aproveitando que você falou dessa questão do reajuste, em 2020 a gente não teve reajuste dos planos de saúde por conta da pandemia. O que o consumidor ele tem que observar agora em 2021 para ver se esse reajuste está sendo abusivo ou não? Bom, primeiro de tudo, que o IDEC está lutando na justiça e não vai desistir de evitar a cobrança retroativa de reajustes.
O IDEC acredita que a suspensão foi necessária, importante, deu fôlego para o consumidor, mas a cobrança desses valores retroativos em janeiro, numa situação em que o consumidor está mal economicamente, mas as empresas estão bem e tiveram lucros históricos em 2020, não é justa. Esse é um ponto. Mas enquanto a gente ainda não tem uma solução definitiva sobre isso, o que o IDEC recomenda é que o consumidor primeiro verifique o cálculo e tem diversos instrumentos, a gente está soltando uma calculadora, né, para ajudar o consumidor a avaliar se essa cobrança está adequada ou não está, mas também existe um passo a passo para calcular no site da ANS, ele pode consultar ali e ver se está adequado o cálculo. Se o cálculo está correto e mesmo assim o consumidor não consegue pagar, nesse caso, o que a gente recomenda é ele fazer uma portabilidade ou um downgrade. Né? É trocar de plano, no caso do downgrade, né? Ou migração, é trocar de plano dentro da mesma operadora para um plano mais em conta. Né? Ele pode fazer isso sem cumprimento de novas carências, ou então ele pode fazer a portabilidade, que é trocar de plano, trocando de operadora também, e aí também na portabilidade não pode haver imposição de novas carências. No caso da portabilidade, o consumidor tem que acessar o Guia ANS no site da agência para ver quais são os planos para onde ele pode fazer essa portabilidade. Ana, muito obrigada por nos atender. Para nós aqui do IDEC é um prazer poder ajudar o consumidor, orientar e trazer a voz dele. Ok, até a próxima. Até.